O Japão, uma nação insular localizada no leste da Ásia, é famoso por sua incrível evolução tecnológica e cultural. Com cerca de 125 milhões de habitantes, o país mistura tradições milenares com inovações de ponta. Os japoneses, além de impulsionarem o desenvolvimento de sua terra natal, também formam comunidades significativas ao redor do mundo. Desde os Estados Unidos até o Brasil, suas influências culturais e econômicas são notáveis. A imigração japonesa para o Brasil começou no século XX, especificamente em 18 de julho de 1908, quando o navio Kazato Maru chegou ao Porto de Santos, trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Entre eles, 781 vieram pelo acordo imigratório entre Brasil e Japão, além de 12 passageiros independentes. Naquela época, o Japão estava em pleno processo de modernização e industrialização, o que transformou profundamente sua estrutura social e econômica. A rápida urbanização e a transição de uma economia agrária para uma industrial geraram desemprego e superpopulação nas áreas rurais. Muitas famílias enfrentavam a pobreza e condições de vida difíceis. Enquanto isso, o Brasil buscava substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café, especialmente em São Paulo, após a abolição da escravidão em 1888. Inicialmente, o governo brasileiro incentivou a imigração europeia, mas logo começou a considerar a vinda de trabalhadores asiáticos. Assim, um acordo foi firmado entre os governos brasileiro e japonês, facilitando a imigração de trabalhadores japoneses para o Brasil. A comunidade japonesa no Brasil cresceu significativamente ao longo do século XX. Os descendentes de japoneses, conhecidos como nipo-brasileiros, contribuíram para vários setores da sociedade brasileira, incluindo agricultura, comércio, educação, cultura e ciência. Hoje, a comunidade japonesa no Brasil é a maior fora do Japão, com aproximadamente 1,9 milhão de pessoas. A seguir, conheceremos a história do Sr. Takeda, descendente de japoneses e artesão no Museu da Imigração Japonesa. Bom dia a todos. Estamos tendo o prazer de conversar com o Sr. Takeda. O Sr. Takeda faz parte do Museu de Imigração Japonesa. A imigração japonesa começou em 1908 e o museu foi fundado 70 anos depois, em 1978. Sr. Takeda, fala por gentileza um pouco do senhor em relação ao Japão. O senhor estava conversando aqui em off conosco, que é filho de japoneses. Conta mais da sua relação com o Japão, por favor. Bom, para começar, eu sou brasileiro, né? Porque nasci aqui no Brasil e meu pai, por exemplo, é da província de Kochi do Japão e minha mãe da província de Kumamoto. Então, eles se conheceram aqui no Brasil, se casaram e eu nasci. E eles vieram para cá por qual motivo? Vieram em busca de uma vida melhor? Como que foi a decisão deles em vir para o Brasil? Bom, para começar, meu pai veio para o Brasil junto com o casal seria meu tio, né? Veio com 14 anos. Nossa, bem novo, né? É. Então formou o quê? Uma família arranjada, vamos dizer assim, né? Entendi. Que era as condições que lá no Japão exigiam. E depois eu nasci aqui, eles foram fazer a cultura do café, a plantação do café. E eu também, quando nasci, tudo, cresci um pouquinho, quando tinha o quê? 4, 5 anos, eu já estava ajudando os meus pais na colheita do café. Na lavoura, né? Na lavoura. Interessante. Serviço muito pesado. Eu imagino. A minha função era o quê? Era mergulhar por baixo da saia do café,
para tirar os grãos de café que caía no tronco do pé de café. Porque no rastelo, não sei se vocês conhecem, Sim, rastelo não dava para tirar tudo. Então alguém tinha que ir lá tirar. E você com agilidade conseguia. Eu, criança, Isso. e muitas vezes eu faço, por exemplo, aqui, monitoria aqui No no museu. museu e falo isso daí e me perguntam, o senhor gostava desse serviço? Gostava ou não, era o que... Era o que tinha, né, na época. É. E muitas vezes eu me encontrava debaixo desse café cobra, Nossa, lagarto, escorpião. era bem perigoso, então. Bem perigoso. Mas, graças a Deus, Está aqui inteiro, firme e forte, e a gente tendo o privilégio de ouvir essas histórias do senhor, né? E me conta mais uma outra coisa, o senhor está aqui. Em que ano que o seu pai acabou vindo para o Brasil? Foi o que? Anos 30, anos 40? Bom, veja só. Ano 30, mais ou menos. Anos 30, né? Entendi. Perfeito. E eu imagino também que vocês, na época, ele deve ter desembarcado em Santos, né? Em Santos, obviamente. Isso. E ele acabou também trabalhando em Santos antes de vir para São Paulo? Não. Não? Direto para a Lavoura Cafeeira. Que ficava exatamente onde? No noroeste do Brasil, em Baraçaí. Baraçaí. Eu não conhecia muito a história da imigração. Eu fui no Japão para fazer Dekasegi. O que seria isso? Dekasegi é o elemento que sai da sua terra natal, vai para um outro local, trabalhar, ganhar dinheiro e mandar dinheiro para a família. Para a família. Uhum. Por exemplo, nordestino, Isso, vem para cá, trabalha, manda dinheiro. São Dekasegi, mesma coisa. Que interessante. Esse sistema semelhante é o que aconteceu com os imigrantes. Os imigrantes Nisei e Sansei. Vinham do Japão, trabalhavam aqui e... Não. Nascidos aqui no Brasil, foram ganhar dinheiro lá, fazer Dekasegi no Japão. No Japão, para mandar dinheiro para o Brasil. Isso. Entendi. Isso na década de 70, 80, é que teve o ápice de demanda do pessoal para o Japão. Entendi. No Brasil, a cultura japonesa é celebrada em diversos eventos e festivais por todo o país. Um dos mais importantes é o Bon Odori, uma festa que homenageia os ancestrais e promove a união da comunidade, através da dança e músicas tradicionais japonesas. Milhares de pessoas se reúnem para participar dessa celebração em estados como São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Outro evento marcante é o Tanabata Matsuri, também conhecido como Festival das Estrelas, que acontece em cidades como São Paulo, Curitiba e Belém. Inspirado na lenda japonesa de Orihime e Ikoboshi, esse festival celebra o amor e os desejos com enfeites de papel colorido. Além desses, o Hanamatsuri, ou Festival das Flores, é celebrado em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nesse festival, as pessoas oferecem flores e água perfumada às estátuas de Buda, simbolizando pureza e renovação espiritual. Esses eventos não apenas preservam as tradições japonesas, mas também promovem a integração cultural e fortalecem os laços entre as comunidades japonesa e brasileira. São momentos de celebração, reflexão e união, onde as histórias e valores do Japão ganham vida em solo brasileiro. Diversos espaços são dedicados à preservação e celebração da cultura japonesa.
Em São Paulo, destaca-se o Museu Histórico da Imigração Japonesa, no bairro da Liberdade. Lá, os visitantes podem explorar a história da imigração japonesa, desde os primeiros imigrantes até os dias atuais, por meio de exposições, documentos históricos e artefatos culturais. Outro local importante na capital paulista é o Memorial da Imigração Japonesa, situado no Parque do Ibirapuera. Esse espaço homenageia os imigrantes japoneses e suas contribuições ao país, com esculturas, monumentos e placas que contam suas histórias e legados. Em estados como Paraná e Rio Grande do Sul, encontramos museus dedicados à imigração japonesa, onde é possível aprender sobre a influência da comunidade nessas regiões. No Rio de Janeiro, o Espaço Cultural da Casa do Japão preserva e difunde a cultura japonesa com exposições, eventos e atividades educativas. Esses espaços desempenham um papel essencial na preservação da memória da imigração japonesa e na promoção da compreensão e apreciação de sua cultura. E não podemos esquecer do bairro da Liberdade, que é um verdadeiro epicentro da cultura japonesa em São Paulo. Suas ruas são repletas de lojas, restaurantes, mercados e festivais que encantam moradores e visitantes, oferecendo uma autêntica imersão na cultura e gastronomia japonesa. Um desses visitantes é o Tatsu, que veio do Japão e estava fazendo um tour pelo museu quando aceitou conversar com a nossa equipe. Obrigado pela entrevista. Seu nome é Tatsuri e você é do Japão, correto? Sim. Em qual lugar do Japão? Eu vivo em Tóquio, mas sou originalmente de Nagoya. Nagoya? Ah, ok. Japão é um lugar muito interessante, circulado pelo oceano. Me fale mais sua visão como japonês sobre o Brasil. Visão? Sim, o que você sabia do Brasil quando estava no Japão? O que eu sabia do Brasil? Essa é uma boa pergunta. Para ser honesto com você, eu aprendi algumas coisas com alguns parentes meus que viveu aqui e ainda vivem aqui. Quando eu ia pra lá ou eles vinham aqui, eles me ensinavam as tradições típicas do Brasil. Muitos deles tinham lojinhas ou quintandas que vendiam objetos ou comidas. Então eu aprendi muito do Brasil com eles, como esses que tinham uma carroça de doce. Eles me ensinaram que tem um doce típico do Brasil de chocolate e outras comidas típicas que é comida diariamente pelos brasileiros. E tem até uma comida que eles falam que é muito típica do Brasil, que eu não lembro o nome, mas eles falam que ela é comida diariamente. Feijoada? Ela é meio que um Sim. doce pequenininho, enrolado. É brigadeiro? É brigadeiro. É isso mesmo, de brigadeiro eu sou muito fã, é muito Muito conhecido, legal. né? Porque aqui em São Paulo tem muitos japoneses, em especial aqui por perto, como na Liberdade, São Joaquim. Muitos japoneses vivem por aqui e é muito importante ter eles por aqui por conta da sua cultura. Eles sempre são muito simpáticos e legais. Muito obrigado pela entrevista. Então tenha um bom passeio no Brasil. Obrigado, tchau. À medida que mergulhamos na história da imigração japonesa no Brasil, somos tocados pela resiliência e determinação desses pioneiros. Suas histórias de superação ecoam como um testemunho duradouro de sua influência e legado. Hoje, vemos os frutos de seu trabalho em todas as esferas da sociedade brasileira. Suas contribuições são um lembrete do valor da diversidade e do espírito de união que eles nos ensinaram. Que possamos continuar a honrar e preservar a memória desses pioneiros, cultivando o amor pela família e o respeito mútuo que eles nos ensinaram. Que a história da imigração japonesa no Brasil seja sempre lembrada como uma história de coragem, esperança e amor pela vida.